Dormir bem é algo meio relativo, né? No sentido de horas. É relativo no sentido de horas. Pelo que a gente vê, um adulto precisa pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, 7 horas de sono. 7 horas de sono. Só que não basta ter as 7 horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem 5 ciclos de sono e 4 estágios. Alguns autores botam 3, outros botam 4. Então quando você está acordado, você induz o sono, você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial e cerca de mais ou menos 20 minutos, 30 depois você entra no primeiro estágio de sono. Depois de 1 hora e 20 você entra no sono profundo. Que é aquele sono que a pessoa tá apagadaça. Tem que mexer pra acordar, a pessoa tá desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. O sono profundo é o mais perto. Não. O REM é o sono mais em cima. Aí você vai no sono profundo. A ideia é que você fique pelo menos 1 hora. O ideal, 2 horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo, se você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa, tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Caralho. Já vai zoar todo o sono profundo. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo, zerado assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo. Ficou só no superficial. Então um ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 20, 30 minutinhos. Sono profundo, 1 hora e 20 depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir. Volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado, que é o sono REM. Sono REM, ele é mais ou menos como se você tivesse acordado, cara. É onde você sonha, é onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, e às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo de sono. Sobe de novo pro REM, desce de novo, sobe de novo pro REM, e aí quando você tá no último ciclo do REM, você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você tava no REM antes. Mano. Você tá sonhando assim, aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto, do ponto de vista cerebral, não físico. Treinou, correu uma maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não tá passando pelos sonos e corre o risco de você estar acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Mas às vezes você tá apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador, você... Jesus! Tem que levantar, às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo tá todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, 7 horas você acorda naturalmente, se você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. 7 horas de sono. Quando você faz algumas coisas, Vilela, você prejudica essas fases de sono e eu vejo a galera fazendo muito errado aí. Bota a câmera aqui em mim. Muito errado a galera fazendo cagada aí no sono de vocês, depois ficam reclamando que estão com déficit de atenção. Eu fiz muito isso. Se você toma muita cafeína... mas eu tomo cafeína e durmo. Beleza, você dorme, mas provavelmente você não passa todas as fases bonitinhas do sono, porque a cafeína, ela impede que aconteça esse sono natural. Não existe medicamento hoje que imite um sono natural. Você vai apagar, mas você não vai passar pelas fases bonitinhas. Quando você toma um remédio, ele não é a mesma coisa que se você tivesse dormido de forma natural. Não é não. O remédio... Ele te derruba e... Ele te seda, mas você às vezes acorda até mais cansado. Tá. Quanto tempo tem que dormir? Pelo menos 7 horas, um adulto. Não é normal dormir 3 da manhã e acordar 10. Não é pra ser assim. O nosso sono... Você dorme tarde? Pra caramba. Que hora que você dorme? É isso aí. 3 da manhã e tal? É. E acorda 10 e pouco. 10, E sabe o que você tem que fazer pra melhorar o seu sono de uma vez por todas? Acorda, cara, e se expõe à luz natural. Na hora, Vilela. Pensa comigo. Eu enrolo pra fazer isso. Não, acorda. Primeira coisa. Abre cortina. Você não precisa pegar sol no rosto. Sei, mas você tem que pegar luz natural.
Lux é a unidade de medida da luz. Uma lâmpada dessas, normal, ela deve dar para você mais ou menos uns 300 lux. Um dia nublado, sem sol, te dá uns 5.000 lux. Nossa. Então você não consegue imitar a luz natural com luz artificial. Você precisa da natural. Acordou, tenta se expor o mais rápido possível à luz Pelo natural. menos uns 30 minutinhos. Você não precisa ficar na luz ou ficar fora de casa. Mas, cara, toma... Abre a janela. Abre a janela, bota o computador de frente pra janela. Eu trabalho com o computador de frente pra janela. Então é normal. Abre bem a janela, assim, deixa entrar. Tá? Por quê? Existe uma região no seu cérebro, lá no hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha que fica, digamos, entre as duas orelhas, um pouquinho mais para baixo, no meio do cérebro. O hipotálamo regula a fome, o hipotálamo regula o sono, o hipotálamo regula a libido, o hipotálamo regula a disposição geral no dia a dia. E o hipotálamo regula o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o ciclo dentro de um dia. Ciclo de circular diano, dia. Tá? O sono é o principal marcador do ciclo circadiano. É o mais evidente. Ele você fala dorme, pro cérebro que acabou de... e acorda você em tal horário. Só que, cara, o seu hipotálamo, Videla, ele não sabe quando é dia e quando é noite, cara. Porque ele tá lá no meio da sua cabeça. Como é que vai entrar a luz lá? Pelo seu olho. As pessoas têm que começar a entender os nossos olhos como janelas do nosso cérebro. Entendi. Nossos olhos... Pensa assim, ó, aqui dentro do seu olho, cara, tem neurônios fazendo assim pra fora. O que tá acontecendo? Ele quer ver se tem dia ou é noite aqui fora, porque daí eu tenho que avisar o meu camarada aqui, hipotálamo, pra liberar hormônio no seu corpo, pra desligar o camarada aqui ou manter ele acordado. Só que se você fica encerrado em casa, você não sabe, seu cérebro não sabe, ele vai te dar sono 3 da manhã. Porque você não informou ele que hora é. Você acorda e dorme em um ciclo de 24 horas. Só que esse ciclo, ele se arrasta durante o seu dia se você não informar para ele que hora é do dia. Então, o seu núcleo supraquiasmático, ele tem esses genes clock. Esses genes clock, o DNA produz um RNA. Esse RNA transcreve uma proteína, traduz uma proteína. E essa proteína, durante o dia, ela vai acumulando na célula. E tem um ponto que ela acumula tanto na célula que ela inibe a própria produção dela. Esse ciclo de produzir proteína, a proteína se acumular e inibir ela mesma, é um ciclo que leva 24 horas para acontecer. Então o seu corpo tem um ciclo natural. Se eu jogar você numa caverna sem luz natural, você vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que você vai sair da caverna dormindo meio-dia e acordando de noite. Entendi. Então o que é o... Você tem um relógio dentro da sua cabeça. Aí eu saí e com o tempo ele volta ao normal. Volta por quê? Porque você se expôs à luz. Tá. A luz natural, Vilela, é o principal relojoeiro do seu cérebro. Quando começa o dia, se você abrir a janela, você está informando, entrou a luz aqui, viajou pelo nervo até o núcleo supraquiasmático e informou os reloginhos clocks. Ei, pode começar a produzir proteína aí, que começou o dia dele. Se você se expõe 10 da manhã, vai começar a produzir 10 da manhã. Se você se expõe 2 da tarde, vai começar a produzir 2 da tarde. Se você se expõe logo que acorda, vai começar a produzir logo que acorda. Então, se você quer começar a dormir 10 da noite, cara, 10 e meia da noite, pode fazer esse teste. Fica 2 semanas, 14 dias, acordando 8 da manhã e se expondo 30 minutos à luz natural. O que acontece? 2 semanas você vai estar dormindo 10 da noite e acordando naturalmente 8 da manhã. E você que está assistindo que tem problema de sono, vou arrumar o seu sono agora. Presta atenção em mim. E começa a aplicar isso na sua vida. A gente chama isso de higiene do sono. A primeira coisa que você corrige num paciente é o sono. Não interessa. Mas eu não sei. Tem que corrigir o sono. Por quê? Se você dorme mal, você perde a sua capacidade de controle emocional. Quem nunca dormiu meio mal numa noite, no outro dia tava mais irritado, tava com vontade de comer merda, vontade de comer porcaria. Vontade de comer porcaria, beber álcool. O humor é a primeira coisa que eu sinto. Exato, cara. Então assim, né, tem que corrigir o sono. E quer corrigir seu sono? Vou te passar o protocolo de graça aqui, tá? De graça. Primeira coisa que você vai fazer. Acordou. Primeira coisa, vai setar um horário para acordar e vai acordar todos os dias naquele horário. Incluindo o final de semana. Afinal de contas, o seu cérebro não sabe que é final de semana. Não, agora vamos dar um 10 aqui e vamos... Tem que ser todos os dias, tá? Wesley, vou sair sexta, vou uma balada e tal. Cara, beleza, só não acorda meio-dia. Tenta acordar o mais próximo possível do mesmo horário todos os dias. Logo que acordou, se expõe à luz natural por 30 minutos.
Se expõe, cara. Se expõe à luz natural, não deixe... Esse é o principal passo, porque você vai informar os seus genes clock que o dia começou e a produção de proteína vai começar e você vai sentir sono à noite. Cafeína depois das 15 horas, nem pensar. Depois das 15 horas? Depois das 15 horas da Coca-Cola, tarde. café, energético. Nada. Cafeína tem meia-vida de 6 horas, então demora pelo menos 10, 12 para ser o seu organismo. Depois Já tá das errado, 15 horas... Nene, você tá errado. Depois das 15 horas, não. De noite, e esse é o mais difícil dos pacientes Já até aderir, sei que você fala. diminui luz. Computador, celular. Isso é Se difícil. for usar, usa aqueles filtros amarelo, funciona, ajuda pra caceta, mesmo? muito. E em casa, opte por luz assim, ó. Como assim? Vermelha e laranja. Por quê? Porque a luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a da televisão? Inibe também. A não ser que você use no computador aquele filtro amarelo. Não, assisti televisão mesmo. Já inibe. Já é o suficiente para começar a inibir melatonina. Você pode assistir. Não é que inibe vai fazer você perder o sono. Só, cara, não deixa a televisão tipo tá o estúdio Estourada, aqui agora. E a sala tipo tá o estúdio agora. Com dois entendi. bagulhão ligado, a luz do teto ligado, o volume alto. Tenta diminuir o máximo possível de ruído. Isto é, luz, tenta deixar, cara... A minha casa, tem um vídeo lá no meu canal que eu falo por que a minha casa parece uma caverna à noite. Cara, a minha casa é um abajur ligado no canto dela. A De casa noite. ou o quarto? A minha casa, tá ligado? Aí quando eu vou no quarto eu ligo um outro abajur. Mas eu nunca deixo a luz de cima ligada e sempre uma luz laranja. Por que a luz laranja? Porque a gente evoluiu com fogo. Então a luz tem que lembrar um fogo. Lembrar uma Tem fogueira. até uns abajures que imitam, né, a chama. Quanto mais parecida com a cor da chama, melhor. Olha só. A luz branca, a gente nunca teve luz branca à noite, né? É. A gente tem agora. Luz Porque branca a luz da lua não é branca, né? Não, a gente nunca teve luz branca à noite, assim. Então, sempre dentro das cavernas e tal, sempre foi luz de fogo. Então, de noite, o mínimo possível de luz, o mínimo possível de ruído e principalmente prioriza luz amarela. E aí o mais difícil. Nada de trabalho que demande atenção pelo menos até 3 horas antes de dormir. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, o seu alerta sobe e sobe a sua noradrenalina. Então a sua noradrenalina subiu Tá. e quando a sua noradrenalina sobe, os seus hormônios de sono caem lá embaixo. Então você fica alerta. Afinal de contas, quando você está alerta, você não pode ter sono, né? Senão seria o oposto do alerta. Então, pra galera que tá em casa e quer botar uma higiene de sono em dia, de noite, até 3 horas antes de dormir, parar com qualquer coisa. Cama, durante o dia. Cama é pra atividade sexual e dormir. Nada de assistir série na cama, nada Você de tem trabalhar essa na mania. cama. Cara, o seu cérebro tem que entender que você vai usar a cama pra dormir ou pra assistir série. Pra galera que acorda de madrugada. Acordou de madrugada, não olha o relógio. Por quê? Porque se você olhar o relógio, você vai começar a fazer cálculo de quantas horas tem pra dormir e essa ansiedade sobe e você não dorme mais. Tá? Isso tudo, Vilela, a gente chama de higiene do sono. Eu dei um curso esses dias de psicologia que tinha um mecânico fazendo, cara. E eu perguntei pra ele lá, depois ele abriu Perguntei não, ele abriu pra dar um depoimento, ele falou, Aslen, eu sou mecânico, cara. Dei um curso, receptor, neurônio e tal, o cara nem é da área e tava ali fazendo. E ele falou assim, Aslen, eu fiquei 6 meses com um problemão em sono, fui em 4 psiquiatras, tomei tudo que é tipo de remédio, nada adiantou. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a me expor à luz natural,